nossos palestrantes. A gente ainda está aguardando uma palestrante, mas devido ao fato que o Lucas ele vai ter que sair um pouco depois da fala dele, a gente já vai iniciar o evento aqui para tornar isso mais hábil para ele. Meu nome é João Duque, eu sou presidente da Liga. A Liga ela foi fundada no início desse ano, assim, faz muito pouco tempo, mas principalmente com o objetivo de trazer aqui para a PUC um debate mais movimentado nas áreas das ciências criminais e do direito penal. E com o objetivo de sair um pouco das emendas das matérias e gerar um pouco mais de interdisciplinariedade na área, conectando o direito penal, o direito criminal com outras áreas do conhecimento que são muito importantes para que nós possamos compreender o fenômeno do crime e todos os seus desdobramentos da melhor maneira possível. Nesse primeiro evento a gente quis trazer esse tema do trabalho análogo à escravidão, principalmente devido aos casos, né, que aconteceram no início desse ano. Só para vocês terem uma noção, só esse ano em março, 523 pessoas já haviam sido resgatadas de condições análogas a de escravo. E nós tivemos casos emblemáticos, como o caso das vinícolas da Aurora, Garibaldi Salton e o do Lollapalooza. Agora eu vou passar aqui para a Amanda para ela fazer uma introdução dos membros da Liga. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Amanda, sou vice-presidente da Lacrim. E eu queria convidar os membros da diretoria para a gente poder apresentar para vocês bem rapidinho, de forma bem breve. Então, se vocês puderem vir até aqui. Não, esquece. Bom, como vocês já sabem, o João Duque é o nosso presidente, eu sou a vice-presidente. Na nossa diretoria de comunicação, a gente tem o Lucas Paraíso e a Raquel Paz. Na diretoria acadêmica, o Marcelo Rufino e a Maria Eduarda Flores. E como coordenador geral, o Carlos Eduardo Lover e a Marcela Campanho, que ainda está chegando. Em breve ela vai estar aqui. A gente recebeu muitas mensagens no Instagram, perguntando sobre o processo seletivo. Então a gente já queria deixar anunciado que em breve a gente vai abrir o processo seletivo para membros da diretoria. A gente quer expandir muita coisa que a gente tem para fazer, então fiquem de olho no nosso Instagram, que está bem aqui. E antes de fato de começar, a gente queria agradecer a presença de todos vocês. A gente queria agradecer a nossa Liga por ter se empenhado tanto para fazer esse evento, aos nossos palestrantes que estão aqui, muito obrigada e vamos começar. Primeiramente eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Lucas Arnaud, que ele é mestre em Direito Internacional e advogado do CEGIL, que é o Centro pela Justiça e Direito Internacional, que é um dos grandes litigantes internacionais na área dos direitos humanos aqui na América Latina, que teve grande atuação em casos emblemáticos, como o caso da Fazenda Brasil Verde, que é intimamente conectado com o tema aqui que a gente vai tratar hoje. Muito obrigado. Eu acho que o microfone não está ligado, mas... Então, bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, começar me desculpando que eu tenho um compromisso às 10 horas no Ministério Público Federal no centro. Eu vou ter que falar que consegui cumprir o tempo de fala, mas depois me ausentar. Não vou conseguir ficar para escutar a palestra dos outros palestrantes. Eu queria agradecer a oportunidade, é um prazer conhecer vocês. Mas eu vou deixar o meu contato à disposição aqui da organização, já combinei com o João. E se houver perguntas, dúvidas, solicitação de maiores informações sobre algumas coisas que eu falar, sobre o trabalho do CEGIL, vocês fiquem à vontade para encaminhar por e-mail e a gente pode começar um diálogo a partir daí. Então, me apresentar, meu nome é Lucas Arnaud, eu sou advogado do CEGIL, Centro pela Justiça e Direito Internacional. E o CEGIL ele é uma ONG que, desde o seu início, tem uma competência bastante específica, bastante especializada no litígio em casos no sistema interamericano de direitos humanos. Então, eu vou fazer um pouquinho essa contextualização do que é esse trabalho, do que é esse litígio no sistema interamericano, para a gente adentrar, acho que no tema de principal interesse aqui, que são os 2 casos já litigados pelo CEGIL sobre trabalho escravo e as consequências das repercussões desses casos no ordenamento interno brasileiro. Então, o sistema interamericano ele é composto por uma série de tratados internacionais e por 2 órgãos supervisando esses tratados, uma comissão e uma corte interamericana.
Ele é pautado pelo que a gente chama de princípio da subsidiariedade. Então, é preciso que, primeiro, se esgotem todos os recursos disponíveis no âmbito interno para tentar reparar as violações de direitos cometidas, para depois se poder acessar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ele tem um procedimento bastante complexo e bastante longo, que se protrai normalmente muito no tempo, em que os peticionários normalmente são organizações que representam as vítimas que fazem esse litígio, precisam primeiro enviar uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é sediada em Washington, e somente a Comissão Interamericana tem esse acesso direto à Corte Interamericana para poder enviar casos que vão dar origem posteriormente a sentenças, né? Tem todo um procedimento também bastante complexo dentro da Comissão Interamericana, em que há uma série de possibilidades ali de que o caso se encerre ainda no âmbito dessa comissão, sem que ele chegue à corte necessariamente, né? E os dois casos que a gente vai falar aqui hoje, eles representam um pouco essas duas possibilidades, né? Então, já foi citado aqui o caso da Fazenda Brasil Verde, que é um caso em que houve sentença condenatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2017, reconhecendo ali a violação em relação a dezenas de trabalhadores explorados no âmbito dessa única fazenda, Fazenda Brasil Verde, no município de Sapucaia, no Pará. Mas antes disso, um caso que talvez é menos conhecido, mas que eu considero tão importante quanto, que teve repercussões muito importantes políticas aqui no âmbito brasileiro, é o caso de José Pereira. E o caso de José Pereira também faz menção a um trabalhador explorado no estado do Pará, numa fazenda Espírito Santo, localizada muito próximo, inclusive, à Fazenda Brasil Verde. É um contexto ali muito parecido, temporalmente próximo, geograficamente próximo também. E esse caso, embora ele trate do direito de um único trabalhador, ele teve uma repercussão estrutural muito importante, assim, que eu vou descrever um pouquinho para vocês. E eu acho que isso é um ponto fundamental de destacar do Sistema Interamericano, né? Que as organizações que litigam o trabalho do CEGIL, ele sempre se pauta, em primeiro lugar, pela busca da reparação individual da vítima, né? Então, do reconhecimento dessa violação de direitos e da busca de algum tipo de reparação não só pecuniária, como também simbólica. O reconhecimento da responsabilidade estatal em relação a essas violações é um tipo de reparação muito buscado pelas vítimas e que o Sistema Interamericano sempre faz questão, quando ele reconhece as violações, de conceder. Mas, para além disso, tem um interesse muito grande, muito importante no trabalho dessas organizações de buscar reparações de caráter estrutural, né? Então, o Sistema Interamericano, ele é muito conhecido pela determinação de medidas que a gente chama de medidas de não repetição, que buscam reconhecer esse contexto estrutural e fazer com que o Estado adote medidas para que esse contexto se interrompa e fatos semelhantes não voltem a acontecer, né? Então, os dois casos, as petições foram apresentadas mais ou menos ao mesmo tempo, cerca de 1998, 1999, só que eles tiveram, então, um desfecho diferente, né? Eles tramitaram ali paralelamente na Comissão Interamericana. No caso de José Pereira, especificamente, talvez por ser um caso de um único trabalhador, foi mais fácil chegar a esse tipo de desfecho. Houve o que a gente chama de uma negociação de acordo de solução amistosa. Então, nesse caso, os peticionários, ouvindo o interesse da vítima, entraram em negociação com o Estado brasileiro e se chegou a um documento assinado por ambas as partes em que se previu todo esse tipo de reparação que eu comentei com vocês. Então, tem lá a previsão de uma reparação pecuniária, que foi devidamente paga ao José Pereira alguns anos depois do acordo, as reparações de caráter simbólico, o reconhecimento da responsabilidade e também uma série de medidas de caráter estrutural que representam o principal impacto aqui para os nossos fins acadêmicos em relação a esse caso, né? Então, o acordo ele foi assinado por volta de 2001 e tem um procedimento de homologação por parte da Comissão Interamericana. Ela espera que o Estado adote pelo menos algumas medidas iniciais ali demonstrando o seu ânimo em cumprir com esse acordo integralmente, e aí ela faz a homologação e publicação do acordo, o que se deu nesse caso em outubro de 2003. E é muito interessante que a nossa lei combate ao trabalho escravo, que trouxe a tipificação mais contemporânea, que trouxe o início desse arcabouço que foi sendo construído ao longo dos anos, data exatamente desse mesmo período, e não é uma coincidência, né? Então, eu nunca gosto de traçar relações de causalidade, dizer que foi por causa do caso de José Pereira que a lei existiu, ou se não houvesse caso ela não teria existido,
mas tudo faz parte desse contexto, né? Desse caldo que foi se engrossando, das conversas políticas, desse litígio internacional que foi gerando ali impactos, repercussões, preocupações de determinados agentes estatais do Brasil, para que esse processo de debate da lei avançasse e a gente pudesse contar com esse marco normativo, né? Isso é algo que eu acho importante também, desse meu lugar de quem está falando do direito internacional, destacar que, de fato, a lei brasileira ela é reconhecida internacionalmente como uma lei bastante progressista, né, no campo do combate ao trabalho escravo, a nossa tipificação ampla que reconhece as questões das condições de trabalho, não só a questão da restrição da liberdade especificamente, mas eu vou falar um pouquinho mais para o final da palestra também sobre os retrocessos que a gente vem enfrentando na prática em relação à estrutura de combate ao trabalho escravo que foi desenhada a partir dessa lei, né? Então, passaram-se alguns anos, no caso do Zé Pereira, esse acordo de solução amistosa ele segue em segmento por parte da comissão. Ela todo ano publica um relatório anual em que ela emite uma ficha de segmento de cada um dos casos que ela supervisiona. E essa solução amistosa do caso do Zé Pereira é uma delas. Até hoje, 20 anos depois, a comissão e os peticionários não consideram que o acordo foi integralmente cumprido. A maior parte das medidas estruturais, a comissão já determinou esse cumprimento integral, então a modificação legislativa, que foi algo previsto ali inicialmente, mas a gente tem um gargalo ainda, que isso se observa em praticamente todos os casos em que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana, os casos em que foi objeção da Comissão Interamericana, que é a investigação dos fatos e a sanção dos responsáveis, né? Então, o obstáculo principal para a efetivação da sanção nesses casos é a prescrição penal. Então, a gente tem, como eu comentei com vocês, né, a necessidade de esgotamento de todos os recursos no âmbito interno, um procedimento extremamente longo, extremamente demorado na Comissão Interamericana para aí se chegar a uma decisão, possivelmente, e normalmente a prescrição ocorre nesse meio tempo, né? Foi o que aconteceu nos dois casos que a gente está trabalhando aqui hoje, Zé Pereira e Fazenda Brasil Verde, né? Então, a prescrição representou aí um obstáculo para o avanço da sanção no caso Zé Pereira. Eu vou comentar um pouquinho depois o que aconteceu com o caso da Fazenda Brasil Verde e como isso moveu um pouco estruturalmente aí esse sistema de persecução penal nos casos de trabalho escravo. Então, avançando para esse segundo caso da Fazenda Brasil Verde, lembrando que eles foram enviados para a comissão mais ou menos no mesmo período, houve essa assinatura do acordo de solução amistosa do caso do Zé Pereira e a tramitação do caso da Fazenda Brasil Verde continuou, né? É um caso bastante mais complexo em termos de litígio, com dezenas de trabalhadores resgatados. E é interessante também destacar que tem algumas limitações aí no que pôde ser abordado em termos de vítimas por parte da Corte Interamericana, né? Então, a gente tem aí um contexto bastante documentado de que foram décadas de exploração, anos pelo menos de exploração de trabalhadores na Fazenda Brasil Verde. A gente não tem um número exato, não tem esse registro de forma clara. Então, o litígio se baseia principalmente em duas vistorias, né, realizadas pelos grupos móveis, em 1996 e em 1997. Essas duas fiscalizações se chegou a listas, né, de trabalhadores identificados, resgatados naquele momento, e são essas listas que embasam o procedimento perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, as vítimas que foram efetivamente reconhecidas, né, e que tiveram seu direito a uma indenização reconhecido. Então é interessante que, inclusive, vários desses trabalhadores até o presente momento não foram identificados e localizados. Então é realmente um trabalho complexo, tem uma série de homônimos, assim, se você for olhar, tem 3 José da Silva e por aí vai. Então tem uma disputa também que vai ocorrendo ao longo do tempo entre os peticionários e o Estado brasileiro para a realização desses esforços de localização, né? Da mesma forma, a sentença do caso Fazenda Brasil Verde segue em supervisão de cumprimento pela Corte Interamericana. Esse processo de supervisão na Corte ele é um pouco mais estrito do que acontece na comissão. Tem uma série de possibilidades interessantes aí de acontecer nesse processo de supervisão. A gente tem o envio de relatórios periódicos, tanto por parte dos peticionários, quanto a resposta por parte do Estado. Então, isso é um procedimento interessante que permite que
o Estado tenha que continuar periodicamente, não tem uma periodicidade exata, mas é algo em torno de 2 vezes por ano, aproximadamente, a apresentar esses relatórios e continuar prestando contas para a Corte Interamericana dos avanços em relação a essas reparações determinadas, né? Então, tem a possibilidade ainda de, nesse procedimento de supervisão de cumprimento, a Corte emitir resoluções em que ela atualiza, né, o avanço desse cumprimento, o avanço ou o não avanço, né? E também convocar audiências de supervisão de cumprimento, que representa uma oportunidade muito interessante também para os peticionários poderem falar sobre esse processo, e o Estado também tem que prestar contas, né? Então, voltando um pouquinho sobre os fatos, né, do caso Fazenda Brasil Verde, aproveitando que a gente está aqui, não é a minha especialidade, mas que a gente está aqui numa liga com foco em direito criminal, né? Eu compilei aqui as denúncias realizadas pelo MPF em relação ao caso. Então, houve inicialmente esse esforço, né, de realização de denúncias. Eu acho bastante interessante e sintomático que foram 3 pessoas denunciadas, né, pelo Ministério Público Federal em 97. O chamado gato da fazenda, né, aquele capataz que resgata, entre aspas, os trabalhadores que fogem, etc. E ele foi denunciado pelos delitos à época do artigo 149, trabalho escravo, 197.1, atentado contra a liberdade do trabalho, e 207, aliciamento de trabalhadores. O gerente da fazenda também foi denunciado pelos mesmos delitos. Porém, o dono, o proprietário da fazenda Brasil Verde, foi denunciado apenas pelo delito previsto no artigo 203, frustrar direitos trabalhistas, que tinha à época uma pena inferior a 1 ano. Então, eu acho que isso é bastante sintomático também do contexto ali presente à época, de como esses proprietários das fazendas conseguiam se blindar de qualquer tipo de persecução penal em relação a esses casos, né? Então, o processo foi avançando a passos lentos. Como a pena do proprietário, especificamente, vou focar nele, era menor que 1 ano, ele conseguiu uma suspensão do processo, condicionada ali ao fornecimento de cestas básicas. Então, é aquele caso bastante emblemático de como se lidava com isso anteriormente, e que a gente conseguiu, a duras penas, modificar um pouco esse quadro, né? Então, entre várias idas e vindas, reabertura do processo, prazo para alegações finais bastante dilatado aí, como a pena final possível seria muito baixa, acabou havendo a decretação da prescrição em 1998, no caso. Então, o procedimento perante a Comissão Interamericana avança, e a gente tem ali o início da fase oral das audiências. Em 2017, a sentença, que reconhece então que houve uma falha do Estado brasileiro em investigar esses fatos e sancionar os responsáveis. Teve uma dificuldade grande no caso, por ser o primeiro caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos a tratar a temática de trabalho escravo. É o único até hoje, inclusive, então é um caso bastante paradigmático, né, um chamado leading case nessa matéria, muito referenciado aí na literatura estrangeira, etc., para tratar do tema. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de outro caso em nenhum outro órgão internacional do sistema onusiano. Se alguém conhecer, a gente pode trocar essas figurinhas que seria de interesse. Mas então, foi o momento inicial da Corte Interamericana se debruçar em relação a esse tema, né? Então, tem a previsão do artigo 6, se não me engano, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que fala sobre o direito a não ser submetido à condição de escravo, né? Esse é um direito muito caro e central no direito internacional de direitos humanos. Então, está muito relacionado à própria evolução do direito internacional de direitos humanos. Tem muitos autores que relacionam os primeiros esforços de um conceito, de uma estruturação internacional para proteger direitos humanos, com aqueles esforços de combate ao tráfico de escravos lá atrás. E essa norma ela acabou também atingindo um status muito central no âmbito do direito internacional, e ela está ali incluída no rol das normas que a gente chama de ius cogens, né, direito cogente. Então, aquelas normas de direito internacional que não podem ser derrogadas em qualquer hipótese por nenhum outro tipo de norma. Isso é bastante interessante porque a Corte Internacional de Justiça, por exemplo, a Comissão de Direito Internacional da ONU, eles costumam ter uma visão bastante conservadora em relação a que normas poderiam se incluir nesse rol seleto aí, desse núcleo duro da proteção dos direitos humanos no plano internacional. A Corte Interamericana era bem mais generosa, ela inclui várias hipóteses,
mas o trabalho escravo está dentro desse núcleo duro que mesmo os órgãos mais conservadores consideram como um direito cogente no âmbito internacional, né? Vedação do genocídio, crimes contra a humanidade e a vedação da exploração de trabalho escravo, né? Isso tem uma consequência muito importante, que é a vedação da aplicação da prescrição. Então, isso é um tema bastante pacífico no direito internacional, há décadas não tem controvérsia em relação a isso, mas a partir da sentença isso foi reativado, né? Então, o caso de Zé Pereira, que tinha sido aplicada a prescrição lá atrás, também com essa sentença da corte, isso foi reativado, as ações foram reabertas e estão em trâmite atualmente. Então, isso eu acho que é algo importante também aqui, tendo muitos interessados na questão criminal, a gente ressaltar. O site do MPF, inclusive, noticiou recentemente, que foi aberto em agosto de 2022, que o TRF da primeira região acolheu um recurso do Ministério Público Federal reconhecendo a imprescritibilidade desses crimes, né, de trabalho escravo. Então, o TRF da primeira região, diferente de outros órgãos colegiados aí que a gente tem bastante dificuldade com essa questão, isso é um tema que perpassa vários casos que o CGU atua, casos de violência policial, casos da ditadura, de justiça de transição. A gente tem muita dificuldade, mas em relação a esses casos de trabalho escravo, a gente não atua litigando nos processos internos, né, explicar cargo ali do Ministério Público, muitas vezes a Defensoria atua como assistente de acusação, mas a gente acompanha esses processos por interesse, né? Atua como amicus curiae em algumas situações para tentar trazer esses pontos do direito internacional. Então, são casos em que esse entendimento está prevalecendo, né, de que não se deve aplicar a prescrição aos casos de trabalho escravo, e tanto os casos dos responsáveis no caso do Zé Pereira, que inclusive eu não mencionei, mas é um caso bastante trágico, porque ele fugiu da fazenda, foi perseguido e chegou a ser alvejado, né? Então, um companheiro que fugiu junto com ele foi morto e ele teve que se fingir de morto para conseguir sobreviver no final das contas. Então tem esse agravante também. Os casos continuam tramitando e a gente tem aí perspectivas de uma responsabilização penal num futuro breve, né? Acompanhemos então para ver o desenrolar dessa questão. E aí eu vou aproveitar os minutinhos finais aqui da minha fala, e aí, novamente recordando que eu vou ter que sair logo depois, pedir desculpas, eu acho super chato, queria escutar aqui, dialogar um pouco com os companheiros, mas é realmente um compromisso que eu não posso me atrasar. Falar um pouco do contexto de retrocessos, né, que eu mencionei em relação à fiscalização do trabalho escravo. Então, como eu comentei com vocês, a gente tem esse bate-bola com a Corte Interamericana, principalmente. Tem lá o procedimento do Zé Pereira também, mas como lá é um processo mais fluido e que apenas as questões individuais estão vigentes ainda nesse acordo de solução amistosa, a gente acaba trazendo as questões estruturais mais para supervisão da sentença na Corte. Também teve uma dificuldade em conseguir as chamadas medidas de não repetição que eu mencionei, né? Se vocês forem pegar outro caso, mais ou menos da mesma época ali, que é o caso Favela Nova Brasília, que trabalha com questão de segurança pública aqui no Rio de Janeiro, também litigado pelo CGU, a gente conseguiu um rol larguíssimo de medidas de não repetição, criação de um plano de redução de letalidade policial no estado do Rio de Janeiro, publicação de dados, informações sobre casos de violência policial, a criação de um mecanismo de investigação independente para casos de violência policial, e que a gente está brigando aí pelo cumprimento também, inclusive a audiência que eu tenho na MPF daqui a pouco é sobre isso. No caso, Fazenda Brasil Verde foi mais difícil. Se vocês forem pegar a sentença, vocês vão ver que ela se limita basicamente à questão da investigação e sanção penal, da reparação pecuniária dos trabalhadores que foi já efetivada, com exceção daqueles que não foram identificados e localizados, né? Esse esforço segue. A questão do reconhecimento da responsabilidade internacional, tem uma determinação expressa sobre a necessidade de não aplicação da prescrição naqueles casos, e a gente ficou aí faltando então algum tipo de olhada mais estrutural de modificações institucionais, e isso se deu naquele contexto ali específico muito porque o Brasil conseguiu demonstrar que essa evolução normativa e institucional dos últimos anos, né? Então ele conseguiu demonstrar que desde lá do Acordo de Solução Amistosa Zé Pereira em 2003 até a época que as audiências estavam ocorrendo na Corte em 2016, se não me engano, ele tinha uma lei bastante ampla e progressista de combate ao trabalho escravo, tinha a atuação do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, dos grupos móveis de fiscalização,
e que a gente estava avançando na questão, né? Mas então já fazendo referência também ao que foi citado no começo desses casos contemporâneos, né? E que vão para muito além desse contexto mais clássico que eu estou mencionando aqui em relação a esses casos, né? Da escravidão por dívidas, de trabalhadores rurais, nesse contexto no interior do Pará, de outras regiões rurais. E a gente vê que houve um desmonte aí nos últimos governos. Eu não preciso nomear especificamente em relação a essas estruturas, né? Eu acredito que os professores vão falar muito melhor, com mais propriedade do que eu sobre o tema nas próximas falas, mas enfim, principalmente o Ministério do Trabalho, a estrutura de fiscalização foi bastante reduzida, orçamento, então a gente teve retrocesso aí muito significativo, e que a gente aproveita esse processo de supervisão na corte, por mais que a sentença não trate especificamente de medidas estruturais, a gente notifica isso à corte. Isso acaba, no nosso entendimento, gerando uma certa pressão no Estado brasileiro de compilar informações, tentar apresentar ali. Eles pelo menos fazem esse esforço de tentar apresentar que o retrocesso não seria tão grande, trazer dados, etc. E a gente vai fazendo esse processo dialógico, né? Então a gente entende que funciona como um instrumento de pressão, e a gente acha também que as sentenças internacionais elas têm esse papel muito central de servir como um catalisador que pode ser mais um argumento para pleitear medidas aqui no âmbito interno. Então, seja medidas administrativas, seja medidas de modificação legislativa, o que quer que seja, o fato de haver uma condenação internacional sobre o tema em relação ao Brasil pressiona, não todas, obviamente, mas algumas autoridades a tentarem apresentar, né, avanços e ações em relação a esse caso. Então, eu acho importante mencionar também, que eu não falei até agora, que o CEJ não trabalhou sozinho, obviamente, nesses casos, né? A gente tem essa parceria histórica com a Comissão Pastoral da Terra, que é um órgão também que dispensa apresentações em relação ao trabalho histórico realizado na temática, né? Então, algumas figuras emblemáticas aí, Ricardo Rezende, Frei Xavier. Então, o Frei Xavier pessoalmente está com a gente até hoje nesse processo de supervisão, e a gente continua, então, não só fazendo essa supervisão direta, como tentando trazer essas questões estruturais, e o interesse nosso é tentar atualizar essas temáticas com base num contexto mais contemporâneo, né? Não que de forma alguma esse contexto que eu narrei aqui tenha desaparecido. A gente ainda tem hoje trabalhadores escravizados em fazendas, em áreas rurais. Inclusive, recentemente foi lançado um filme, acho que é Esperança o nome do filme, não é isso? Vou dar uma pesquisada aqui. Pureza, é isso. Eu lembrava que é o nome da... Você vai passar, que é o nome de uma mãe de um trabalhador submetido à condição de escravo, que é extremamente interessante também para vocês verem um pouco desse contexto, assim, a gente se colocar ali no lugar. E é algo que está muito associado a um Brasil passado, né, histórico, mas que ainda persiste nos dias de hoje. E então a gente continua trabalhando com essa temática, mas com essa preocupação de tentar trazer também esse contexto urbano, né, das trabalhadoras domésticas escravizadas, por exemplo. Teve recentemente também, para quem se interessa, o podcast aí da Mulher da Casa Abandonada, que é super interessante também para trazer algumas pouco de contexto também desse ponto específico. Os casos das vinícolas, do Lollapalooza, etc. Então, isso já foi conseguido em alguns outros casos na costeira americana, inclusive em casos litigados pelo CEJ no Equador, por exemplo, de fazer a costeira americana se pronunciar sobre contextos bastante contemporâneos a partir de casos muito antigos, né? Então, que talvez nem tivesse uma relação tão direta com esse contexto, mas que ela vai lá e reforça a necessidade por essa relação, por mais tênue que seja, que existe entre os fatos, de continuar se combatendo estruturalmente essas temáticas, né? Então, quem sabe a gente continua lutando aí para pressionar o Estado brasileiro e talvez no futuro conseguir um novo pronunciamento da Corte Interamericana sobre esses últimos acontecimentos, né? Então, se aproximando aqui do meu tempo, vou me despedir então, agradecer pela oportunidade, agradecer pelo convite. A PUC é uma parceira histórica aí também de Sergil, nos casos de litígio de justiça de transição, e é um prazer então poder fortalecer essa parceria aí nessa temática do trabalho escravo. Estamos à disposição para outras oportunidades, quem sabe com um pouquinho mais de calma. E é isso, obrigado a todos pela atenção. E se for disponibilizado posteriormente, eu escuto a palestra dos professores e a gente continua esse diálogo numa nova oportunidade. Obrigado.
queria agradecer ao Lucas aí pela fala dele, por trazer a importância, né, da litigância internacional, principalmente a favor dessa população em situação mais vulnerável, né? Se há de uma efetiva cobrança do Estado brasileiro para que atue de forma efetiva a coibir, né, essas violações dos direitos internacionais, dos direitos humanos e dos próprios tratados, né, do qual o Brasil é signatário. Agora eu gostaria de passar a palavra para o professor da casa, né, o João Batista Berthier, que é procurador-geral do Ministério Público do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Sou procurador-chefe, inclusive eu estou em Brasília. Eu estou em Brasília, Desculpa. eu sou procurador-chefe do Rio de Janeiro. Está no Olimpo, está em Brasília, na terra da Bobolândia. Pessoal, eu sou o João Berthier, professor aqui da PUC há 30 anos, né? E também já com algumas décadas de MP do trabalho. Vamos falar aqui de trabalho escravo. Primeira coisa, o Brasil conheceu, e por mais tempo do que trabalho livre, conheceu o trabalho escravo, mas o escravo colonial. A escravidão colonial era uma escravidão respaldada pelo direito. O escravo era uma coisa que você alugava, vendia, doava, herdava, emprestava. Mas uma coisa curiosa, né? Porque por mais que as leis civis da época tratassem o escravo como coisa, as leis penais não. Quando o escravo praticava crime, era punido. O crime era o primeiro ato humano do escravo. Na esfera civil, coisa. Se praticasse crime, aí sim virava gente para ser punido. No fundo, havia uma certa hipocrisia. Sabia-se que ali não havia um animal, uma vaca, havia um ser humano. A lei penal desvendava a hipocrisia, porque praticou crime era punido. E mais, se o crime fosse praticado por escravo, a pena era agravada. Nas ordenações filipinas havia um crime de dormir com freiras. Naquela época, a lei penal tinha pudores, não podia falar no ato sexual. Então se fazia algo próximo, dormiu com a freira, não foi bem isso. E se o escravo fizesse, a pena aumentava. Se o peão fizesse, a pena aumentava. Resultado, essa é a escravidão que deixamos para trás, a respaldada pelo direito. Mas hoje, temos a chamada escravidão contemporânea. Escravidão contemporânea, cuja marca por muito tempo foi a invisibilidade. Eu fiz faculdade de Direito, tive aula de trabalho e ninguém me falou de escravidão contemporânea. Isso era um conceito que não existia, né? A escravidão contemporânea estava lá, mas isso não ganhava voz no mundo jurídico. E aí sim, o caso Zé Pereira vem. Zé Pereira foge da fazenda do Espírito Santo, com seu colega Paraná, um brasileiro indocumentado, não se sabe até o nome dele, que morreu a bala. O Zé Pereira se faz de morto, sabe-se lá como sobrevive, com mutilações, perde uma visão, perde um dedo, né? E o Brasil faz um acordo na Comissão Interamericana para passar a combater o trabalho escravo. E foi nessa época que eu entrava para o MP do Trabalho. Eu faço para a primeira geração de MP do Trabalho que combateu o trabalho escravo. E, quando isso começou, eu era muito crítico do que a gente fazia. Porque a gente fazia a operação sem muito planejamento. Meio que ia na raça, né? No máximo um policial com a gente, lá íamos nós, né? Eu era crítico, olha, não dá para você ir para um local distante, no meio do nada, sem se preparar, porque pode acontecer. Até que veio o massacre de Unai, em 2004, né? Quando 3 fiscais e um motorista do trabalho foram lá numa fazenda e foram mortos, cada um com um tiro na cabeça, né? Os 3 fiscais e o motorista. Uma coisa, o Ministério do Trabalho é um poder executivo, o Ministério Público do Trabalho, né? Assim, são pessoas que morreram heroicamente, mas não era para ter acontecido, porque faltou a estruturação, né? Você não pode enfrentar crime sem se estruturar, planejar. E mais, é muito importante que no enfrentamento de situações como essa, o Estado se valha da superioridade dele. Se na fazenda tem 3 pistoleiros, vai com 30 policiais. Porque a superioridade inibe a reação, nem tiro sai. Eu falava lá atrás isso, olha, não é assim. Não dá para ir no mano a mano. E se ia no mano a mano até que isso aconteceu. Melhoraram as operações. O seu trabalho segue precarizado. O executivo não dá a importância que os fiscais deviam ter, mas o MP tem autonomia financeira, nós melhoramos. Aliás, nessa operação de Unai,
um colega nosso iria, o Ronaldo Filholides, de Brasília, que não é perto ali do Distrito Federal, ele iria, mas deu uma sessão no tribunal, o que salvou a vida dele. Né? Porque ia ser mais um a ser baleado naquele dia, não foi. Né? Mas enfim, o fato é o seguinte, temos que combater trabalho escravo, com planejamento e eficiência. Mas o que é trabalho escravo? Aí está o ponto. Quando as pessoas falam em trabalho escravo, tentam dividir em 3 categorias, o que eu acho uma besteira. Tem o trabalho forçado, tem a servidão por dívida e tem a condição degradante. Como se fossem 3 espécies. Naquela fazenda lá, trabalho forçado. Naquela outra, servidão por dívida. Na outra, condição degradante. Não são 3 espécies, são 3 características. Variando o caso, uma é intensificada, outra é intensificada. O que é o trabalho forçado? Trabalho forçado é quando você, por violência física ou moral, impõe o trabalho. É o cadeado à noite no alojamento, é a vigilância armada com pistolagem, é a face mais violenta, explicitamente falando. Né? É o trabalho forçado. Você está coagido mesmo, você está amedrontado. Zé Pereira fugiu do trabalho forçado. Então tem que perseguido por gente a bala, pistoleiros e baleado. Paraná morre e sobrevive milagrosamente. E o Brasil assume um cúmplice internacional de combate ao trabalho escravo. Uma vez numa operação, fui com um colega mais novo do que eu. Sempre bom isso, mais experiente, mais novo. E conversando com os trabalhadores, contaram que o gato, o agenciador, cara que vai buscar você lá longe atrás de você, o gato havia matado um cachorrinho, degolando o animal. E aí esse meu colega mais novo, poxa, que maldade, né, Bertia? Eu falei, é mais do que isso. Nesse mundo do crime, matar com bala vai você ter mérito na quadrilha, mas matar com faca mais. Porque matar com faca é difícil. Matar com bala, dá um tiro, dá um confere e acabou. Pingou sangue em você. Matar com faca não, tem que serrar um corpo que agoniza, o sangue jorra. Quem vê isso fica aterrorizado. E foi o que esse cara fez com os trabalhadores. Ele mostrou que mata com faca. Esse é o trabalho forçado. Porque quem assiste uma cena dessas não esquece. E teme quem fez. Porque não é qualquer cara que faz. Eles são bandidos muito rasteiros para fazer isso. E eles existem. Resultado, esse é o trabalho forçado. O que é servidão por dívida? É o que eu vou chamar de ilusão do trabalho livre. Tem pessoas tão pouco informadas, a nada têm acesso e passam a acreditar que estão devendo aos trabalhos. Se essa enxada aqui não foi alugada, essa comida eu vou ter que pagar por ela. É muito comum no Pará, você chega no alojamento e fica de graça lá, de graça entre aspas. O fazendeiro vai lá, ele paga a tua estadia naquele alojamento e você deve a ele chegando o devedor na fazenda. E o cara acredita que isso é válido. Eu fiquei dormindo lá 4 dias. Não paguei aluguel, o fazendeiro pagou, devo ao fazendeiro agora. No Pará isso é muito comum e ainda acontece. Resultado é a servidão por dívida. O cara acha que não pode ir embora porque deve. Uma vez numa operação que eu fiz, em corte de cana, cheguei com o trabalhador, e aí, carteira assinada, salário em dia? Não. Não é só isso que leva a trabalho escravo. Né? Aí encontrei outro grupo mais à frente, você vai entrando, mato adentro, né? Sempre assim. E aí, carteira assinada? Não. Em dia salário? Estranhíssimo. Para o cara que você assina a carteira, você atrasa salário. Você não assina e paga em dia? Eu perguntei, porque com o trabalhador muito simples teme o Estado. Ele teme o Estado. Então você tem que ter uma chegada muito tranquila. Né? Não dá para chegar com procuradoria. Você tem que chegar de boa. Aí pergunta, você podia me mostrar o seu salário, então, que você recebeu no meio do nada? Porque deve ser dinheiro. Aí o rapaz foi lá no todo do domicílio dele, pediu para entrar, posso entrar? Pode. Eu vou entrar numa fazenda varando, se for o caso. Mas o todo dele é o domicílio dele, é o que ele tem para morar. Posso entrar? Posso. Eu entrei no todo lá, aquela cabana super mal feita, né? Mostra aí seu salário e me puxa um cheque. O que você faz com um cheque no meio do mato? Na cabeça dele o salário estava pago. Ao fim do mês, ele deve e devolve o cheque. É um cheque puído já. É ilusão do trabalho livre. A pessoa acha que deve. E por fim, as condições degradantes. A jornada em excesso, a falta de água potável. Eu fiz uma operação uma vez, a pessoa bebia água num rio. Tinha um boi aí fazendo xixi.
Outra vez, uma operação numa região serrana, frio para diabo, uma casa a ruínas, uma janela que não tinha nada para proteger. Era frio. Era frio a noite toda. São as tais condições degradantes. No fundo, gente, violência, engano, degradação. Esse é o trabalho escravo. Em medidas que vão variar de um caso para o outro. Tem horas que está enfatizada a violência, o cara está armado ali. Por mais que haja um caderninho anotando dívidas falsas de um aluguel de enxado, e a condição é péssima, não é um hotel 4 estrelas, 5 estrelas. Tem horas que a violência enfatiza, outras horas é o engano. A dívida que você impõe a uma pessoa que é ignorante, às vezes é estrangeiro, vem de país onde nem lei trabalhista tem. Vai achar que não tem que ajeitar nada mesmo, não. No país dele não tem nada disso. Resultado, às vezes está enfatizado o engano, mas tem um segurança armado lá para se alguém reagir, e as condições são péssimas. Outras vezes, o lixo é a condição ambiental, é a degradação, mas tem um segurança lá para alguém reclamar, e tem lá uma imputação de dívida. No fundo, o trabalho forçado, a servidão como dívida e a degradação são as características que vão estar em todos os casos, em maior ou menor intensidade de um para o outro. Mas não para por aí, né? Esse escravizado quem é? Primeiro, é um vulnerável. Vulnerável, social ou até informativo. É uma pessoa muito pobre, sem alternativa, que é agenciada lá pelo gato para ir trabalhar não sei aonde, com promessas muitas vezes falsas. Ou é um estrangeiro, que chega no Brasil, não chame de estrangeiro irregular, é um estrangeiro indocumentado. Ele não fez nada de errado entrar no país, ele está no sufoco. Se bobear no país dele, o perseguem, querem matar a pedrada ele. Ele vem para cá, para se virar. Resultado, primeiro traço, vulnerável. Tipo, um amigo meu que trabalha numa empresa e ele fala, eu sou um escravizado. Tudo bem, quer pensar assim? Pensa. O escravizado não está na classe média. Na classe média pode haver hiperexploração, injustiça, mas escravidão é para o vulnerável. Mais ainda, a escravidão, gente, está na franja do processo produtivo. Você vai numa loja de shopping, aquelas roupas legais, vendedores sorridentes, todo mundo bem vestido, salário pago, é a loja. Aí vai para a fábrica, onde essa roupa tem o último corte. Nessa fábrica, a fábrica ambientalmente é adequada, salário em dia, carteira assinada, vai para a fábrica do corte anterior, a fase mais preparatória. Aí já tem contrato a prazo, condição ambiental ruim, vai para o casebre, onde é feito o primeiro corte. É lá que está a escravidão. Por que franja? Pense em um tapete. O centro do tapete, relações amarradas. A franja é o quê? A escravidão está na franja do processo. Tanto é que você tem que ir à franja para encontrar a escravidão. A escravidão não chega a você, porque a franja não chega ao Estado. O Estado não frequenta a franja. A franja, o Estado tem que ir lá. A minha geração de procuradores foi a primeira que foi na franja, para encontrar o Brasil real que o Brasil formal não conhecia. Resultado, outra coisa importante, o estranhamento. Eu tenho um amigo meu, que é jornalista esportivo, trabalha pra caramba, e volta e me reclama de escravidão. Vocês conhecem ele, não vou dizer o nome não, mas conhece, certamente conhece. Eu falo, cara, você não é escravo, você trabalha em algo que você se identifica. Você, garotinho, quis fazer isso por você. Eu sei que você ralou pra caramba cobrindo Copa do Mundo. Comentou no Fuso do Jogo, fez um programa no Fuso do Brasil. Mas você estava ganhando diária assim, eu estava se amarrando e você sonhou com isso. Trabalho vocacional é o que o escravo não faz. O escravo faz um trabalho estranhado. O trabalho com o qual você não se identifica. Pessoal, o capitalismo gera estranhamento. Vou construir prédios, nunca vou morar. Vender o que não posso comprar. Entregar comida com fome. É o estranhamento. O escravizado é o mais estranhado. Porque o que ele faz, ele não se vê no trabalho que faz. É um trabalho por necessidade extrema. Mais necessidade sua, menos livre sou. Então, o escravo é um vulnerável, que está na franja do processo produtivo, em trabalho estranhado, sendo hiperexplorado. Esse é o escravo. Então, cuidado na classe média. Ah, eu sou um escravo no trabalho. Você pode estar sofrendo lá, pode ter injustiça lá, mas escravo você não é.
Uma vez chegou a denúncia para mim, eu sou da Força Nacional de Segurança do Estado e estou no alojamento do péssimo escravizado. Escravo de fuzil? Eu falei, não, pode ser uma condição ambiental ruim, vamos atuar, mas escravo, meu chapa, você não é. Como um juiz, né? Numa entrevista uma vez, um juiz falou, eu me sinto escravo vitalício, inamovível, com subsídio, com 2 meses de férias por ano. Não é. Não é. Então, assim, cuidado. Esses conceitos não podem ser carnavalizados. A escravidão está longe da gente. Está longe. Repito, vulnerável, na franja do processo, um trabalho estranhado, hiperexplorado e deslocado. Pessoal, complicado explorar alguém perto da casa da pessoa. Por quê? Porque onde a pessoa mora está a rede de contato delas. Pode ser uma pessoa pobre. Você vai explorar ela como escrava? E se a irmã namora um policial militar? E se a mãe tem emprego doméstico na casa de uma juíza? Por que o gato, chamado agenciador? Você tira a pessoa do ambiente dela, que quebra a rede de contato, que é uma rede de proteção que todo mundo tem. Maior ou menor, todo mundo tem. Então, trazer de longe, por que o cara do Paraná escraviza de Alagoas no Paraná? Porque a pessoa, se abrir a porta, não sabe para que lado vai. Algum tempo atrás, tinha muita escravidão de chinês em pastelaria. Um chinês trazia outro da China para trabalhar na pastelaria. Ele sequer falava português. Ele vai sair e falar com quem, né? O primeiro caso que descobriu é porque o chinês, dono da pastelaria, torturava o rapaz trazido e o cara gritava à noite. E o vizinho denunciou. Aí que se descobriu, né? E o cara não falava português, né? É impossível conversar com ele. A gente conseguiu um sujeito que falava em chinês para fazer a tradução, né? Aí, nesse caso, é trabalho escravo com crime de tortura. Esse chinês hoje está no programa de proteção à testemunha, né? E o outro está preso e vai ficar um bom tempo lá porque merece. E MP pensa assim. Tem pessoas que merecem sim responder pelo que fazem. Não vai torturar uma pessoa desse jeito. Comprar um ser humano. Por que ele comprou um ser humano? Comprou um cara que quer ficar vulnerável aqui. Aí tem tráfico de pessoas também. Tem tráfico de pessoas, evidentemente, né? E isso foi muito comum, mas a gente foi tudo quanto é pastelaria e, em princípio, se está acontecendo, ficou raro. E se estiver acontecendo, avise a gente, que ele tem o maior prazer de ir lá, né? Na pastelaria, fazer uma visitinha lá para os chineses escravocratas. Agora, uma coisa importante. Do que eu estou dizendo, dá para concluir que a escravidão contemporânea não é um fenômeno rural só. Tudo bem, no campo. Por que o campo fala dessa escravidão? Porque é tudo muito longe, né? Operação de trabalho de escravo rural, você sai de casa, pega um avião, vai para não sei onde, dorme no hotel, pega um carro, vai embora. E numa certa hora você vai pernoitar numa pousada, numa cidade pequenininha lá, ou dormir no carro mesmo. E 4 da manhã, o trabalho rural começa cedo, você vai para a fazenda. E tem que sair, você não pode chegar perto da fazenda e já atacar a fazenda, porque senão o pessoal sabe. Então você dorme uns 50 quilômetros e vai para lá, né? Uma vez cheguei numa fazenda, na fazenda, ou tem um cara na porta, ou está o portão aberto, um cadeado, né? Aí um colega que não é da área, né, estava lá, um pesquisador, você vai quebrar o cadeado? Ah, não, eu vou então voltar para Brasília, né? Eu, 2 procuradores, 4 fiscais, 15 policiais, todo mundo com diário, a gente foi lá, mas com o cadeado e voltou, né? É para quebrar o cadeado. Tem fundamento suspeito? Então, o cadeado vai para o prédio. Mas aqui nos dando, eu falei, não, se alguém quiser me processar por isso, eu respondo depois, mas eu não vou voltar para o Brasil, para Brasília. Mas não deu, tinha um cadeado lá, tem que voltar. É para arrebentar o cadeado e entrar. Tem fundamento suspeita? Tem que ir adiante, né? Resultado, né? Cuidado com o seguinte, a escravidão rural é mais fácil, porque o cara não consegue sair correndo e chamar um policial que está na esquina. Mas no meio urbano há escravidão também. Andou acontecendo muito em construção civil, grandes eventos. Ou seja, pode ser que você esteja vulnerável na cidade, porque a nossa sociedade é muito indiferente, né? Uma vez eu estava num seminário e tinha uma pessoa religiosa lá falando, e a fala dela era: o escravocrata é um cara malvado. Tudo bem, até pode ser. Mas a nossa sociedade o produziu por seu grau de insensibilidade. Então, assim, ele é só uma caricatura do que a sociedade é. Não é uma figura assim que foge à curva do que o Brasil é. Ele se insere no contexto.
Então a escravidão pode ser no campo, mas pode ser também no meio urbano. E pode ser doméstica. E qual é o drama da escravidão doméstica? Porque a escravidão urbana e rural, a pessoa fica lá se bobear 1 ano, 7 meses, mas não demora tanto assim de regra. O caso de escravidão no campo e no meio urbano, ficar 1 ano é muito. Na casa não. A escravidão doméstica pode durar décadas. Porque é um asilo inviolável da pessoa, ninguém lá entra. Nós resgatamos uma pessoa que estava há 40 anos escravizado no bairro da Abolição. Podia ser mais estranho, né? Escravidão no bairro da Abolição. Mas qual é a nossa tese? Pessoal, falando de prescrição penal aqui. Prescrição trabalhista em 5 anos. Qual é a nossa tese? Se você está escravizado, não flui contra você prescrição. Ficou 40 anos lá, cobra 40 anos. Não tem lei no Brasil dizendo que a escravidão que a prescrição trabalhista não flui quando a escravidão, mas tem que ser assim. Se eu estou escravizado, como é que a prescrição me desfavorece? Fiquei 40 anos escravizado, eu cobro 40 anos. Uma coisa trágica, né? Na pandemia, muito escravocrata doméstico pediu o benefício em nome do escravo e embolsou o benefício. Né? E aí, de fato, é o nível... Gente, olha só. O ser humano, se você é MP, você vai ter contato com a pior face do ser humano. Né? Vai começar a achar que, de fato, o ser humano, eu acho que parece que não tem limite para ser perverso. Mas, enfim, a escravidão pode ser urbana, pode ser rural, pode ser doméstica. Agora, quem vai atuar nesse caso? Uma coisa importante, não quero avançar. Acho que eu falo quem vai atuar nesse caso. Cuidado, falei do caso de uma empresa, uma loja muito boa, e a escravidão é aonde? É lá na base. Então a loja é linda, a fábrica do corte final é ótima, a fábrica do corte é mais ou menos, é no CASEB, que é trabalho infantil. É curioso, né? O capitalismo contribui para o trabalho infantil. O capitalismo dividiu o trabalho. Tem tarefas tão simples que uma criança pode fazer. Uma criança não consegue vender uma roupa numa loja, nem fazer um corte refinado, mas o primeiro corte ela faz. Há uma relação entre a divisão do trabalho capitalista e o trabalho infantil. E o trabalho infantil pode ser um trabalho escravo infantil. Resultado, é muito importante perceber que nesse assunto temos que trabalhar com responsabilidade da cadeia produtiva. A loja tem que responder pelo CASEB, onde o processo produtivo dela começa. Porque é fundamental vedar a cegueira deliberada. Uma das questões que vai permitir nossa atuação tem a ver com isso. Responsabilidade na cadeia produtiva, proibida a cegueira. A Salton foi pega por quê? Por isso. O escravocrata direto era terceirizada. Mas ela sabe que para o custo ser baixo, alguém está precarizado. Então você aí vai chegar aqui, é um cara que está mais lá no alto. Né? Uma vez eu estava numa coisa de trabalho escravo, né? Aí na fazenda lá havia trabalho escravo claramente, aí o fazendeiro ligou para mim. Né? O senhor está na minha fazenda aí? Estou, eu quero falar com o senhor. Mas eu estou em São Paulo. O senhor não pode vir aqui. O cara viu o filme americano e acho que aprendeu direito. O filme americano tem isso, né? O policial para na fronteira do Alabama porque não pode ir. Meu amigo, olha, eu sei que você viu o filme americano, o policial parando lá na fronteira do Alabama, não pode ser do Alabama, mas nosso federalismo é outro. E aliás, sou uma autoridade federal. Então, já que o senhor está em Taubaté, eu estou aqui em Resende, né? No interior de Resende, lá em Patiz, aliás, você pode ter certeza que eu vou sair daqui. Vou atravessar a fronteira de São Paulo, vou chegar em Taubaté, entrar no seu condomínio, sem dar satisfação à pessoa da portaria, e vou ficar na porta da sua casa. E vou pensando se isso é flagrante para entrar na sua casa. Né? Aí ele apareceu lá para negociar. É isso, né? Então eu vou aí, que boa ideia se eu vim aqui, né? Mas enfim, então cuidado, porque assim, de alguma maneira tem que chegar ao responsável. Uma linguagem penal que tem o domínio final do fato. E se bater na mesa, acaba. Se assaltou uma batesse na mesa, a empresa não ia explorar as pessoas, tem que ser respeitar. Relação de trabalho é relação de poder. É a empresa alta, a empresa chique, ela que para a coisa. Se bater na mesa, para, não quero mais o CASEB, não pode ter criança lá. Agora, quem atua nessa hora? O Ministério do Trabalho. Quem combate o trabalho escravo? MPT. Na atividade investigatória. O que é investigar? A investigação é a técnica de obtenção da informação disponível. É descobrir o que não vão te contar de bandeja. Investigar é isso. Você investiga. Para preparar a operação, é a tal história. Nós estamos ficando melhores nisso, até para atender
ao que cobram de nós em função do caso Zé Pereira Brasil Verde. Por exemplo, uma operação como o Junaí, uma operação que não devia ter acontecido. Ninguém tem que morrer no trabalho de law enforcement, fazer valer o direito, né? Hoje estamos melhor. Eu estou na chefia já há 4 anos, estou saindo, mas eu tenho um sonho do nosso comboio de trabalho escravo, um carro blindado full. Blindado por inteiro. Quem vai nesse carro? Autoridades e, eventualmente, uma testemunha nossa encapuzada. Porque se bobear, a pessoa vai testemunhar e vai para o programa de produção de testemunha. Então, o carro blindado full, todo blindado. Agora, fora a Polícia Rodoviária Federal na frente e atrás, mais 2 carros blindados só atrás e à frente. Por que não blindar lateral? Para a nossa segurança poder atirar de dentro do carro, se necessário for. Então, estamos cada vez mais profissionalizados nisso. Acho que daqui a uns 2 anos vamos ter esse comboio. O blindado full, o procurador de testemunha, o blindado de segurança, blindado frente e trás, lados não, para técnica de tiro de dentro do carro, se necessário for, né? Porque no fundo não dá para ter romantismo e ingenuidade. São operações onde eu gravo de risco. Outro dia uma assessora, que foi minha aluna hoje, agora é assessora, Michele, né? Foi minha aluna hoje, agora é assessora, né? Estava chegando, ela com operação indo de colete, né? Ele botou um colete de prova de bala, falei, bem-vindo ao clube, né? Tá estreando, né? Que bom, a gente não esquece o primeiro colete, né? Botou o colete lá, né? Mas esqueci nunca, tirou uma foto lá, ninguém esquece o primeiro colete, né? Mas enfim. O fato é o seguinte, pessoal, cuidado, porque tem que profissionalizar, planejar. Para você chegar com superioridade, né? Se você tem lá um trabalho escravo ligado à milícia, e existe, né? Você tem que ter muito policial e helicóptero mergulhando. Por quê? Porque o policial vai jogar a arma na pistola, no lago, vai esconder. Se o Estado tiver a superioridade, inibe a reação e a operação flui bem. Você não pode chegar no mano a mano, nem chegar mais fraco que o investigado, como os fiscais fizeram em Junaí. Você tem que chegar com uma superioridade incontestável. Porque quem tem pistola vai esconder, vai jogar na água, vai enterrar, não vai enterrar na terra, mas não vai ficar armado, porque não vai dar. Então a superioridade extrema faz com que não haja conflito. E a operação flui maravilhosamente bem. Pessoal, então o MP, a fiscalização vai conosco, os fiscais de trabalho, para o poder de polícia aplicar multas. Nós investigamos e processamos, eles aplicam multa administrativa. Se vier uma ação civil pública, é para condenar a empresa, a não fazer isso de novo. A pagar o que deve aos trabalhadores e o dano moral coletivo. Porque explorar trabalho escravo é uma ofensa à própria sociedade. Claro que entra também o Polícia Federal, para atuação criminal. Agora, a Polícia Rodoviária vai muito com a gente. Mas espera aí, Bertinho, por que a PRF? Né? Por que a PRF? O papo não é rodovias que eles vão cuidar, rodovias federais? Por uma razão simples. O escravizado, geralmente, está longe de casa. É o cara que não tem conta bancária. Ele volta para casa com indenização em dinheiro. É um ônibus com 80 trabalhadores, cada um com 7 mil reais. Se algum bandido souber disso, esse ônibus não chega ao destino. Quem escolta? Polícia Rodoviária Federal. Melhor em carro não identificado. Um ônibus com carro atrás. Mas a PRF, é aquela história, a PRF andou mal na fita aí, né? Tudo bem, né? Mas assim, é uma parcela muito boa dentro do trabalho há anos. Nunca falharam com a gente. A operação nunca vazou e todo o ônibus escoltado chegou ao destino. Então, eu, de minha parte, acho que andaram fazendo lambanças aí, outra história, instituição tem seus problemas, mas na área de trabalho escravo, eles são impecáveis conosco. Sempre atende rápido e faz a proteção. Né? Já que vai escoltar, vai na fazenda comigo. Pessoal, a Polícia Civil começou a ajudar a gente. Por exemplo, estourando fábrica de cigarro clandestina. Né? Ultimamente, a Polícia Civil, quando for lá, chama a gente. Porque há um trabalhador escravizado lá, que são paraguaios, geralmente. E ultimamente tem acontecido isso, né? Atualmente, quem coordena aqui o trabalho escravo é a Guadalupe, minha colega de concurso, né? Eu estava indo viajar para fora da cidade, aí me avisaram, ó, estouramos aqui uma fábrica de cigarro em Duque de Caxias. Aí, Guadalupe, tá ok, cara, tá em casa? Vai fazer um jantar. Vai lá para Duque de Caxias. Mas ela é meio Capitão Nascimento, não tortura ninguém não. Né? Uma missão dada é missão cumprida. Era assim, a minha colega de concurso, assim, quando eu a conheci, né, jovem como eu também era, né? Mas assim, ela era assim, vestida de uma patricinha, né? Eu olhava assim pra ela, nossa, essa garota aí, desse jeito assim, tão delicado, toda alinhada, né? Eu lembro a primeira vez que eu estou na aniversário, uma semana de procuradoria,
e está mandando segurança contra mim. Falei, você esperava o quê? Você veio para o MP, né? Mas enfim, ela hoje é uma onça, né? Porque assim, ela adora operação, vai, faz, acontece, é muito boa de briga, né? Resultado, o trabalho escravo é um problema com o qual conviveremos por muito tempo, porque é estrutural. Né? Então, assim, não dá para ter devaneios com isso. Né? É um problema que tem a ver com o grau de desigualdade da nossa sociedade. Né? É fundamental reagir, mas a solução tem a ver com você tornar a sociedade mais igual. Se não tornar mais igual, não vai resolver. Né? Tanto é o caso Zé Brasil Verde. Muito importante. Mas compromissos lá, alguns não são viáveis no Brasil muito muito. Porque a escravidão não é uma coisa que não era para existir no Brasil. Sendo o Brasil que ele é, a escravidão existe. São problemas estruturais que temos e é fundamental perceber que só com outra estrutura, e vai demorar tempo para chegar lá, você pode pensar em erradicar a escravidão contemporânea. A repressão tem que existir. Mas a repressão só não vai, tanto é que, por exemplo, hoje é o chamado Ação Integrada, é um programa nosso, que a Guadalupe idealizou, de resgatar o escravizado e tentar colocar no mercado de trabalho, preparando ele para isso. É um programa espetacular. Uma pena que caberia ao Poder Executivo fazer isso, mas não faz. O MP assume essa tarefa, mas não consegue dar conta, porque nosso estudo é pequeno, mas é sobre uma falha do Executivo. Né? Eu já resgatei uma pessoa 2 vezes na mesma fazenda, em Carapebus, norte aqui do estado. Fui lá num ano, resgatei. Falou, ô doutor, tudo bem? Eu falei, tudo, vamos resgatar você de novo. Ano que vem estamos aí, deve ser isso. Obrigado, gente. Agradecer muito aí a fala do professor. Agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa também professora, Vitória Sulog, que é uma das professoras orientadoras, né, também da Liga. Tem grande atuação, né, na área acadêmica e também advoga na área criminal. Obrigada. Bom, depois do Bertiano e também Lucas, eu não conheci o Lucas, realmente o Segil é parceiro aqui, sobretudo com a coordenação de direitos humanos, então foi realmente muito interessante. Eu queria passar um filmezinho, tem que ir no YouTube, eu acho que são 3 minutinhos, na verdade, são trechos, um trailer, mas bem significativo, do filme que chama Pureza. Põe Pureza ou filme? Pureza, aí é o filme. Tem o filme completo, que se vocês se interessarem, vale muito a pena. A Pureza, é o nome dela, né? Pureza Lopes Loyola, de Bacabal. E Pureza teve um filho que saiu para trabalhar, aliciado, e desapareceu. E ela, o filme é real, né? No filme a Dira Paz, que representa ela ganhou um prêmio, como seria o Nobel dos Direitos Humanos anti-escravidão, e Pureza vai atrás do filho e registra, durante os 3 anos de busca que ela faz pelo seu filho, ela registra tudo que ela viu, ouviu, faz denúncias no Congresso, até que ela encontra o filho dela, escravizado. E esse filme é muito importante, a divulgação, não só da história da Pureza, mas do próprio filme, porque todos os relatos de Pureza são coisas que ela testemunhou, na qualidade de... Ela pede para trabalhar como cozinheira dos aliciados, enfim, ela faz um trabalho que no final resultou na divulgação das violações em relação ao trabalho contemporâneo. Deixa eu colocar desse. Os 2 são... Só um jantinho, gente. O filme inteiro está na internet, se você na YouTube, se você se interessar. Deixa eu ver isso aqui. Não, esse é o filme inteiro. Não era esse trailer que eu queria não, mas esse trailer é interessante também.
quem está falando é pureza. A senhora viu esse rapaz por aqui? Não, senhora. Não. E aí, pessoal? Vai lá e come, viu? Vocês vão receber o salário combinado. Podemos chegar lá sem cozinheira, né? Ó o gato. Cozinhar muito bem. A figura do gato. Eu sou uma mulher simples, tenho pouca formação. Trabalhar por quê? Trabalhar! Pega tua coisa! Quer levar bala? Eu fui parar de cozinheira numa fazenda muito grande. O Narciso está querendo saber notícias, 28 caminhão de gado. E lá eu vi, ninguém me contou não. Muitos trabalhadores sendo maltratados. Vai beber dessa água, filho? Eu perguntei ao seu Zé, ele disse que era pra pegar aqui. Morto. Nunca tinha visto tanta crueldade na minha vida. Você tá me devendo 27.800 cruzeiro real. Isso aqui, A dívida. Bota eles no tronco. Aqui quem tá falando é Pureza, nova cozinheira da base 1. Tem uma conhecida minha que faleceu e eu acho que o filho dela tá trabalhando aí com vocês na base 2. Enquanto a gente tá falando aqui, ele tá lá, feito trabalhador escravo. Esse aqui é meu filho. Eu pergunto, doutor, quem é que vai resolver isso? Quando a gente chega aqui é o sofrimento. A gente tem vontade de sair, não pode. Porque do jeito que tá aqui, a gente vai morrer aqui. Eu desafio até o diabo do inferno se for preciso. Meu filho não vai ser feito de escravo por ninguém. Bom, eu sei colocar de novo aqui. Até onde vai uma mãe a procura? Esse filme me impactou, eu sempre choro, eu falo, porque uma vez me perguntaram se eu não perdi a capacidade de, trabalhando com direito penal, a capacidade de se indignar com certas coisas. E não perdi essa capacidade. Esse filme vale a pena a gente ver, porque além de ser uma história real, uma história que gerou várias consequências no trabalho que o próprio MPT faz, mas dá uma acordada no próprio Congresso em relação à legislação, e mostra, esse é 93, né? Foi quando ela começa a busca. Hoje a gente está em 2023, 30 anos depois, e a situação não melhora muito. Mas como eu fiquei mais esperançosa vendo o Berthier, quando ele começou não tinha nenhuma organização e hoje efetivamente a gente consegue um pouco mais, né? Quem sabe daqui a gente ainda veja alguma mudança efetiva. E vamos lá para o direito penal, o último a falar, porque o direito penal é a última ratio, né? Então eu sou a última a falar. O direito penal, na questão, né, trabalhista e na questão da violação, sobretudo a dignidade e a liberdade das pessoas, no Código Penal, no início, a gente pode ver isso no próprio, no início de quando ele veio, nos anos 40, né, nos anos 40, ele não tinha nem um pouquinho a intenção de preservar vidas humanas, e a maior parte dos tipos penais, primeiro, até a mudança em 2003, era só a questão da liberdade, não havia, né, toda a mudança que 2003 trouxe, que significou a ampliação de que condutas realmente levam à escravidão.
E o que a gente tinha em relação a crimes contra a organização do trabalho, grande parte focava em crimes praticados pelos trabalhadores, a questão de participar de sindicatos e a greve, enfim. Não foi o direito penal nessa questão da organização do trabalho e da escravidão, não é um direito penal que vinha para proteger, né, ou pelo menos punir, responsabilizar aqueles que, numa posição de poder, praticavam os crimes, né, em relação ao trabalho escravo. Hoje o 149 ele tem uma redação bem diferente, e essa redação ela realmente mostra que o direito penal hoje, sobretudo como falou o Lucas, após as condenações do Brasil, né, em relação aos dois casos mais importantes, né, na decisão de 2016, ela trata, a decisão da OEA reflete, né, e trata algo que já veio em 2003 no nosso 149. Também tivemos uma mudança no 149A, que embora fale mais sobre tráfico de pessoas, mas traz no inciso 2 do 149A o tráfico de pessoas com finalidade de trabalho análogo à escravidão. Então, além do trabalho escravo, há no 149A, inciso 2, essa questão do tráfico, né, para o trabalho escravo, e a competência que está na Constituição Federal, no 109, inciso 4, e inciso 6, e nós podemos pensar também no 5A, em relação a causas de direitos humanos e aquelas que avocam. Mas realmente é a Justiça Federal que se preocupa com isso. Na decisão, e aí voltando ao que o 149 modificado traz para a gente pode ver que na decisão da OEA de 2016 a gente tem um relato, né, dessa questão do 149 que vai falar reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente por multa. No relatório e no resumo da sentença, no caso Fazenda Brasil Verde, a Corte expressamente vai falar que a questão da escravidão não se limita à restrição ao controle da autonomia individual. Sim, ela é um dos casos, mas ela vai trazer essa restrição ao controle da autonomia individual, a perda ou restrição da liberdade de movimento de uma pessoa, por exemplo, ela estar num local ermo, sem nenhum transporte eventual para a cidade mais perto, ou um local que ela não possa pegar um transporte público para sair do local. Às vezes, você pode considerar que a pessoa não tem como, o professor Bertinho falou, não tem a mínima possibilidade de saber aonde está. Obtenção de benefícios por parte daquele que perpetra o crime, ou seja, aquele que efetivamente tem um domínio final do fato, ausência de consentimento de livre-arbítrio da vítima, impossibilidade ou relevância devido à ameaça, uso de violência e outras formas de coerção, medo de violência, de novo o exemplo do degolar um animal, né? Ou seja, é capaz de fazer a mesma coisa com qualquer outro ser, sobretudo aqueles que estão submetidos à condição de não ser ninguém, né? De ser uma coisa também. Fraude, falsas promessas, uso de violência física e psicológica, posição de vulnerabilidade da vítima, detenção ou cativeiro, exploração. Enfim,
Por que é tão importante que a gente fixe e fale da questão de que o trabalho escravo não é só a forçada falta de liberdade em determinado lugar para trabalho? E isso foi algo que demorou no Brasil, inclusive na jurisprudência. A jurisprudência criminal, aliás, eu estou trabalhando aqui, sempre foi muito solta em relação àquele, sobretudo, que tinha o domínio do fato. Não só o domínio do fato em eventual fazenda ou no trabalho escravo nas cidades, mas aquele que tinha o domínio final do fato, que era aquele que sabe, e aí junta com a cegueira deliberada, que é aquele que efetivamente vai lucrar com aquele trabalho escravo. Nós temos um pensamento ainda muito, pensando no que essa invisibilidade, e para aqueles que pensam só economicamente, que a vida da pessoa não tem tanto valor assim, apenas um valor econômico. Se a gente for pensar nessa toada capitalista, o trabalho escravo também não serve ao capitalismo, porque ele mal ou bem acaba violando o quê? A concorrência. Então, para aqueles que não se importam com a vida dos outros, a gente tem também uma coisa muito importante para falar: você não se importa se tem trabalho escravo, não, mas vou dizer, olha, teu colega ali do lado vende mais barato porque ele usa trabalho escravo. Ou o teu colega vende mais barato porque na franja da produção do produto dele é trabalho escravo. Então o trabalho escravo atinge a dignidade, atinge os bens mais preciosos de uma vida, mas para aqueles que não se importam com isso, tem outro argumento. Olha só, você deveria se importar, porque atinge uma questão econômica do país. Eu já tive uma discussão dessa, até na mesa alguém falou: Vicky, você está falando de economia, você está falando de concorrência desleal, juro que essa é a sua preocupação. Eu falei: não, essa não é a minha preocupação. Mas para algumas pessoas, elas têm que pensar exatamente assim, para que elas possam também começar a combater o trabalho escravo. Por que eu estou falando isso? É porque o trabalho escravo, ele está longe e perto ao mesmo tempo. Ele está longe porque ele está longe, em tese, dos nossos olhos. Nas cidades, são os porões escondidos, nos prédios semi-ocupados de São Paulo, no qual você tem costureiras coreanas, fazendo justamente o primeiro corte, ou crianças em casas de periferias, cortando couro para fazer bola. E, ao mesmo tempo, isso está dentro da nossa cidade, está dentro. Caxias é ali. E nós não vemos, ou não queremos ver. Essa invisibilidade, para nós que estamos aqui no direito, que trabalhamos com direitos humanos, com direito penal, é uma invisibilidade que a gente procura colocar o dedo na ferida e desvendar para o mundo. E aí o trabalho do Ministério Público do Trabalho é fundamental. Mas isso ainda não chega a atingir efetivamente não só a sociedade, como a própria sentimento de outras empresas e outros trabalhos que, em tese, estão sendo também prejudicados pelo trabalho escravo e, sobretudo, voltando ao que eu estava falando, não atinge ainda e não há uma preocupação muito grande no judiciário criminal. Se a gente for pensar em números de escravizados libertados no Brasil, o número do Ministério do Trabalho, aí não é no Ministério Público, no Ministério do Trabalho, calcula-se que de 95 a 2021, 57 ou 58 mil pessoas teriam sido libertadas do trabalho escravizado. Não é nem de longe o número de processos criminais
né? Porque normalmente quando se tem o trabalho de liberação são vários, né? Mas digamos que seja por 1000, né? Seriam 57, digamos assim, liberações, não são, é muito mais que isso. O processo criminal, as ações penais derivadas dessas ações são mínimas. Nós temos pouquíssimas manifestações no judiciário criminal acerca desses fatos criminosos com base no artigo 149. A resolução acaba ficando muito, que é uma questão que acontece em outras áreas em que grandes empresas têm interesse, acaba ficando muito nos acordos de leniência, nos termos de ajustamento de conduta. Lógico, você tem lá o pagamento, etc., das dívidas. Mas olha só, o crime já aconteceu. As indenizações realizadas, etc., não apagam o crime cometido. Vamos embora. Como o próprio Bertier falou, um ano nós libertamos, no ano seguinte estava lá a mesma pessoa escravizada. Ou seja, se eventualmente foi uma questão em que o termo de ajustamento de conduta aconteceu, aquilo não foi para o criminal. E se a gente for pesquisar no STJ e no STF, até muito recentemente, o entendimento das cortes superiores, e isso resvala para a primeira instância, é que a questão da escravidão, análoga à escravidão, ela ficava muito no... mas não teve uma questão de liberdade. O sujeito podia, né, imagina, ele pode sair, andar 50 quilômetros, sei lá, 20 quilômetros a pé, que ele chega numa estrada lá e pode pegar um ônibus para a cidade dele. Então tá, então isso não é restrição de liberdade. Você entrar num alojamento em que você encontra camas, estrados sem colchão, né? Comida cheia de mosca em volta, não tem uma geladeira, não tem nada, né? Ali, a comida azeda, não, isso também não é escravidão, não, isso não é estado degradante. Então, no judiciário, até muito recentemente, 2019, nós temos uma decisão importante no STJ e, recentemente, no STF, 2020, eu acho que foi o Fachin que foi um ator, reconhecendo que a questão da escravidão contemporânea não se cinge tão somente à questão de você brecar a liberdade, de você impedir a pessoa de sair ou com pessoas armadas ou pessoas não armadas. Então, essa é uma questão extremamente importante que a gente entenda e que muitos autores de delito vão se fixar, não, mas olha só, a pessoa aqui, ela estava aqui, ela tinha alojamento, ela não tinha, só que ela não tinha absolutamente nenhuma gerência sobre a vida dela. Né? A mesma forma o trabalho exaustivo. Uma coisa é você ter muito trabalho, ser pagos pelas horas extras proporcionais, né, de uma forma adequada, e não é toda vez que você vai ter o trabalho exaustivo. Outra coisa é você, por exemplo, como tem na cana, que você recebe, quando você está cortando a cana, que você recebe pela quantidade de cana que você leva lá para pesar. Então, você só recebe mais se você cortar mais. Se você cortar mais, se você trabalhar mais. Tá? E aí acaba sendo um trabalho exaustivo. Sem contar a questão da saúde. Por exemplo, de novo, no corte de cana, é comum, com o que se usa para cortar a cana, a perda de dedo, de mão. Né? Há uma questão da periculosidade do trabalho, que a gente diz, são os peões que estão ali cortando cana. É perigoso, mas a gente acha, está no meio do canavial, o instrumento usado para cortar cana, ele mal manuseado, ele gera o acidente e gera a perda de membro, ou, dependendo como chegar, como acontecer, pode até chegar à vida. E aí a gente vai para um outro assunto. Não ter os EPIs, os equipamentos de proteção adequados, também
pode significar, junto com outras, vejam, elas não são alternativas, não tem EPI ou não, elas são em conjunto. Então, como se você encontra um alojamento todo degradado, em que a pessoa mal tem condições de viver ali, e ao mesmo tempo são pessoas que trabalham no campo, sem nenhum EPI, sem bota, por exemplo, no canavial, tem que andar descalço ou de chinela havaiana até o local, com a água que normalmente é levada para o campo, que é uma água, como nós vimos aqui no trailer do filme, é uma água contaminada, seja pelas fezes dos animais que estão ali, seja porque ela é uma água imprópria, porque deságua ali outros elementos, né, que podem fazer isso. Enfim, todas essas questões, muito recentemente, embora presentes desde 2003 no Código, só muito recentemente começaram a ser considerados pelo judiciário criminal como um fator, como um elemento que comprova a redução à condição análoga de escravo. Ou seja, nós precisamos também caminhar nesse entendimento do ponto de vista criminal. Sabemos que é a última ratio, nós temos essa ideia toda, realmente, vamos incriminar. Mas o fato do direito penal ser a última ratio, ou enfim, só entrar em ação quando o fato realmente é grave, neste caso, é o caso em que efetivamente o direito penal tem que entrar com as duas pernas na porta e arrombar, cadeado, porta, o que for. Porque esse é depois do homicídio, ou seja, tirar a vida de uma pessoa, este é o crime, para mim, dos considerados dos mais graves. Mais grave do que, por exemplo, o crime contra o patrimônio, do qual você tem penas altíssimas. Vejam bem, a própria condição, a redução à condição de análogo tem uma pena menor, por exemplo, do que um furto qualificado ou mesmo um roubo, que é um crime contra o patrimônio. Estou falando lá do caput, né? Porque a gente estaria de 2 a 8 anos, enquanto a gente vai, por exemplo, um furto qualificado para 4 a 10. Vejam vocês. Então, essa proporcionalidade nessas condutas, ainda somos um país capitalista, para não dizer lá para trás, escravocrata, patriarcal, etc. Nós somos aí do país que pretende proteger o patrimônio muito mais do que a dignidade da vida humana. Uma dignidade que faça com que a gente tenha trabalhadores com seus direitos trabalhistas e também trabalhadores que sejam pessoas que eventualmente, vamos usar um termo, tenham que vender sua força de trabalho, uma força de trabalho, um trabalho pesado, devendo ser remunerado e ter uma vida digna a partir disso. Então, nós estamos longe no direito penal de ter uma efetiva, eu não gosto de usar o termo proteção, porque o direito penal, em tese, só entra em ação depois que o bem foi violado, né? E essa ideia de fazer uma prevenção geral, a gente está vendo que não dá certo, né? Pode aumentar a pena para 30 anos que a gente continua, porque essa é a questão. O judiciário tem dado uma sinalização de que você pode até punir com prisão, etc., o gato. É bem comum que o gato fique na prisão, né? Aquele que diretamente estava armado, etc., mas com pouquíssimas condenações de prisão efetivas, quando não dá, eventualmente, um problema para o dono da fazenda, um problema mais trabalhista do que efetivamente a redução análoga de escravo. E aí a gente tem o verdadeiro, pelo menos aquele que tem o domínio final do fato, né, na fazenda, ser responsabilizado por essa redução. O domínio final do fato foi uma teoria criada pelo Klaus Roxin, já lá atrás, às vezes muito mal interpretada aqui no Brasil, mas a intenção dele era pegar justamente
o comando, quando ele falava, era a questão do comando daqueles hierarquizados durante o nazismo, no qual você tinha aquele que não estava no campo para exterminar pessoas, mas ele tinha o domínio final do fato, ou seja, ele poderia mandar nas câmaras de gás ou não, dizer assim, não, agora não, a gente não vai queimar pessoas aqui esse mês, só mês que vem. Então, o domínio final do fato é uma teoria que efetivamente pode ser usada para se alcançar os donos das fazendas, das confecções, das pastelarias, etc. E de outro lado, a cegueira deliberada, que é uma outra teoria que muitas vezes as pessoas confundem, mas a cegueira deliberada é aquela em que aquele que vai se beneficiar, a gente poderia usar aqui nesse campo, normalmente a cegueira deliberada é aquele que deveria saber que estava acontecendo ali alguma coisa e preferiu fechar os olhos e, no caso da redução à condição análoga de escravo, se beneficia economicamente daquilo. Então, é possível sim se aplicar a cegueira deliberada no caso de grandes empresas que acabam se beneficiando da ponta aonde o trabalho escravo existe. Volto a dizer, qual é o problema? Nós ainda temos um tratamento de uma responsabilização, eu não queria falar o termo, mas nós ainda temos um tratamento de uma responsabilização muito tênue em relação àqueles que efetivamente se beneficiam economicamente do trabalho escravo, nessa questão contemporânea do trabalho escravo, né? E é importante a gente entender que essa superexploração, né, de uma pessoa num trabalho análogo à da escravidão não é uma mera infração trabalhista. Não é um mero, uma mera, assim, não, ele não assinou a carteira, não, ele ali não, realmente tinha umas condições ruins, mas qualquer coisa ele podia ficar lá no alojamento 1, 2, 3, base 1, base 2, base 3. Então é muito importante também, e esse é um problema que a gente, de novo, vou falar, encontra no judiciário, é o entendimento de que esses delitos são delitos que violam a dignidade, a vida, direito à saúde, enfim, todo o âmbito que compõe a vida de uma pessoa. E não são meros até crimes trabalhistas, não são meros infrações trabalhistas. São efetivamente delitos que ofendem a pessoa, mas mais que isso, ofendem a própria sociedade, que permite que ainda no século XXI, 2023, a abolição, por assim dizer, até hoje não tenha sido realizada. E aí eu não estou falando só... A nossa mentalidade, o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão legal, mas até hoje o Brasil não acabou com a escravidão. Até hoje o Brasil mantém a ideia de que pessoas podem ser usadas como coisas a serem repostas, se uma tomar um tiro, se a outra morrer de alguma doença porque tomou uma água suja, enfim. O que nós precisamos hoje, além de tudo que foi falado aqui, muito bem falado pelos outros professores, muito mais do que eu, é uma verdadeira abolição. Nós precisamos abolir a escravidão. Precisamos abolir as mentalidades escravocratas que ainda estão no século XIX e precisamos abolir a mentalidade escravocrata da escravidão contemporânea. De entendermos que existem pessoas que são menos pessoas ou são não pessoas e que por isso elas podem ser usadas em prol
dos mais diversos ganhos econômicos, pessoais e por aí vai em relação ao trabalho dessa pessoa. Eu queria agradecer por estar aqui, pelo convite, e qualquer coisa todos sabem onde me achar para continuar trabalhando essa questão, e agradeço pela atenção de hoje. Obrigada. Agora a gente vai abrir para perguntas. Eu só queria pedir antes, para quem tivesse com a lista de presença, ou a normal, ou a de EMA, que pudesse se identificar e passar aqui para a gente poder fazer ela voltar a circular para que todos possam assinar. Diretor econômico também. Agora eu queria abrir para perguntas, se alguém quiser o microfone para perguntar alguma coisa dos professores. Sobre a responsabilidade, quando a gente fala de bagulho final de fato, então, formulando aqui, para a professora Simone, quando a gente fala da responsabilidade final de fato, gerada, ainda que isso em tese possa de fato gerar responsabilidade de quem está no núcleo, né, pensando aí na tapete, ainda que possa gerar, como é que na prática você acaba provando isso? Isso exigiria, na verdade, regulamentações mais próprias, né, que exigissem aí uma atenção por parte desses diretores ou desses gestores, porque na verdade, quando a gente fala de trabalho escravo, né, sem ligados ao trabalho escravo, não caberia uma responsabilidade da empresa, né, em si. Então, como esses trabalhos disso, essa dúvida que você está mais uma curiosidade do objetivo, era se no seu trabalho você já verificou alguma ligação do trabalho escravo no Brasil com o mercado de exportação, o mercado internacional. Porque eu pessoalmente sempre penso na escravidão moderna no Brasil voltada para o mercado nacional. Mas quando a gente pensa em outros países, tipo China, por exemplo, eles já fazem a exportação dessa mão de obra escrava, né, a partir desse produto muito barato. E aí era uma dúvida que Boa pergunta, olha só, vamos lá. Qual é a primeira questão aqui? Sim, eu sei falar da China é muito importante porque se a OEA me perguntar, se a OEA está Comissão Interamericana, Corte, Bertier, e aí, quanto às coisas? Porque a gente critica vocês. O que eu diria? Dizer, olha, OEA, beleza, merecemos a crítica. Mas cuidado com o seguinte, com quem nós nos comparamos? Escravidão é um problema norueguês? Não é? Escravidão contemporânea tem muito a ver com os BRICS. China, Rússia, Índia, África do Sul e nós. Se nós formos nos comparar com essa galera, nós somos os melhores. A Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, nem tem dados sobre isso. Eu duvido, Teodoro, que o trabalhador pobre lá está bem obrigado. Então, assim, e é um problema curioso por quê? Porque os BRICS, culturalmente, não tem nada a ver com a gente, mas economicamente é com quem nós nos parecemos. Então, assim, se você pensar por esse ângulo, eu queria muito saber, e não há dados sobre isso, como está a coisa, como é que está o trabalhador russo pobre, o indiano, o sul-africano, como é que eles estão? Porque aqui no mínimo tem fiscal, tem Ministério Público, tem democracia, né? Tentaram destruir, mas não deu para destruir a democracia não, está de pé, né? A galera pré-freudiana não prevaleceu. Mas enfim, o fato é o seguinte, cuidado, porque esse ponto é importante sim. Eu, como sou MP Trabalho, basicamente combato o trabalho escravo interno. Mas quando que eu tenho contato com o trabalho escravo internacional? Navegação, né? Eu, por muito tempo aqui, fiquei cuidando, antes de ser chefe, do trabalho marítimo. Eu fui muito a embarcações, né? O que você vê nessas embarcações mundo afora? A bandeira de conveniência. Libéria, Panamá, Malta, a bandeira de conveniência. O capitão é um escandinavo, um alemão ou um eslavo, muitos russos da antiga Marinha Vermelha. Se for eslavo, onde lá já tem uma
cultura racista forte, e os marinheiros filipinos, porque são super marinheiros e trabalham por comida. Esse é um problema. Então, assim, sim, né? Não só em outros países, como no internacional, tem questões não resolvidas. Eu, quando vou na vida, eu não estou mais indo, estou na chefia da Procuradoria agora, mas quando eu ia, era triste ver a situação dos filipinos, né? Porque é um pessoal, as Filipinas não cuidam disso, né? Ninguém cuida, então é um trabalho muito degradante, né? E são caras que ficam sem família, né? Ficam em navegação de longo curso direto, né? E como comandante, tende a não se identificar com eles. É um russo, é um ucraniano, é um bielorrusso, é um norueguês, sueco, alemão, é por aí, dinamarquês. Então, assim, é um ponto muito complicado esse sim. Mas a escravidão contemporânea, ela é mais forte nos BRICS. E dos BRICS, disparados, somos o melhor, porque a gente presta conta disso. Na Ásia, a vida humana vale menos, por dados culturais, né? O Ocidente conhecia o iluminismo, isso nos melhora muito. Eu acho que a teoria final do domínio final do fato, assim como a cegueira deliberada, são coisas diferentes, né? Um é o avestruz, que o outro não. O outro tem ciência e pode fazer parar o delírio. Aqui, quando isso fortalece ou é praticado por uma empresa, né? A gente tem que usar a teoria do domínio final do fato para poder atingir aquela pessoa física que efetivamente tinha o poder de fazer parar aquela conduta, tá? Dono da fazenda, aí sim a gente tem como. O problema é quando, e aí a responsabilização penal fica muito mais difícil, a gente vai ter que contar com a responsabilização administrativa e civil, é quando, por exemplo, no caso das vinícolas, é quando você tem uma empresa, como supostamente a Salto, vamos dar um exemplo, porque isso todo mundo sabe, e ela se beneficia, a empresa lá em cima se beneficia do trabalho. E aí não é a teoria final do fato, porque a Salto não tem gerência em cima da vinícola. Mas aí a teoria da cegueira deliberada poderia alcançar quem? De novo, a gente não tem a responsabilidade penal da empresa. Teria que alcançar o CEO ou o responsável, o diretor de compras, por exemplo. Aí eu não sei qual é a organização dessas empresas, mas teria que alcançar aquele na estrutura da empresa que teria, mesmo que de forma assim, mais tênue, teria como saber que estava comprando, ele vai fazer a tomada de preço. Olha, eu vou naquela produção, aquela fazenda ali, ela não tem trabalho escravo, ela me vende aí a uva já fermentada ou não fermentada a X. Essa aqui vende a X dividido por 2. Tem algo de errado, né? E aí ele deveria fazer o quê? Controle de qualidade. Ou porque o produto é ruim, não, mas o produto é bom. Então deixa lá verificar o que está acontecendo. E aí parte da ética da empresa é o seguinte, aqui eu não vou comprar. Mas se ele tem uma certa consciência de que a uva é muito boa, mas ele está comprando porque o trabalho é escravo, então você não gasta com direitos trabalhistas nem nada, ele, ao meu ver, pessoa física que tem essa responsabilidade de verificar, poderia ser responsabilizado criminalmente pela teoria da cegueira deliberada. Porque ele sabe que está comprando, né? Está se prevalecendo economicamente, está comprando de uma fazenda que tem trabalho escravo. E aí a gente teria que pensar, ele se encaixa no 149? Será que ele se encaixa? Ao meu ver, ele se encaixa, porque ele não está diretamente usando do trabalho análogo ao escravo, ele diretamente, mas ele de alguma forma está beneficiando, mesmo que ele seja imputado como partícipe, está se beneficiando daquele crime. E aí eu acho que ele pode ser responsabilizado. É muito mais difícil, é muito mais tênue do que um domínio final do fato para o dono da fazenda, que vai dizer que ele não sabe que tem trabalho escravo na fazenda dele. Aí é ele que comanda.
Mas eu acho que é possível. Até a vinda, quem sabe, um dia, que outros países têm, de responsabilização penal das empresas. Nós não temos isso. Né? A gente ainda pensa com um direito penal, né? Embora no meio ambiente a gente tenha, você pensar que você está trabalhando isso no mestrado. E no meio ambiente hoje a interpretação é que a empresa já pode estar sozinha na ação penal, como ré, sem precisar de um diretor, de uma pessoa física, então, do conselho deliberativo, sei lá o que for. Então, talvez a gente chegue se continuar com todas essas demandas da sociedade e a repulsa a esse tipo de trabalho, talvez a gente chegue a um momento em que as próprias empresas possam ser responsabilizadas penalmente pelo uso do trabalho escravo ou o uso do produto oriundo do trabalho escravo. Penalmente, porque eu acho que civilmente, administrativamente, já pode ser tranquilamente responsabilizada. Né? Devolver a palavra aqui para o professor Betinho, que eu acho que ele quer acrescentar algumas questões. Duas coisinhas importantes. A primeira delas, tem duas coisas que tem que saber para ter a visão geral do trabalho escravo. Primeiro, a chamada lista suja do trabalho escravo. O que é isso? Se os auditores fiscais concluírem que em certo local houve trabalho escravo, se esgotadas as instâncias administrativas todas, a empresa fica 2 anos na lista suja. Quando a lista nasceu por atos infralegais. O que empresas fizeram? Estão me punindo sem base em previsão legal. A discussão é essa. É uma punição prevista em ato infralegal sem base expressa na lei. Após muita briga, o Supremo disse para mim o evidente. Pessoal, notem, o consumidor tem direito difuso à informação. Eu tenho que saber de quem estou comprando. E um dos princípios da administração pública é a publicidade. Então, se eu levar em conta o direito difuso à informação do consumidor e a publicidade, não há mais divulgar atos. Agora, o alvo aqui é envergonhar, sim, é o shame do norte-americano. Isso funciona pra caramba com quem? Se é uma indústria familiar, aquela fazenda da região, família famosa, não dão bola. Não dão bola para isso. Tem prestígio local, é o que basta para eles. Se é uma empresa familiar, mas se é uma corporação, isso os amedronta. Se tiver capital aberto, então, apavora. Então, assim, na minha carreira, por muito tempo, eu travei muitas batalhas com as usinas de cana do Norte Fluminense. Todo ano eu estava lá para entrar com a ação civil pública, resgatar pessoas, né? E as usinas foram compradas por corporações, não são mais de famílias, melhorou. Era curioso, né? Quando a colheita era ruim, só contratavam homens. Quando a colheita era boa, mulheres, excelente até crianças. É a lógica do mundo, né? Tem pouco trabalho, só para os homens. Tem mais trabalho, mulheres. Olha, tem trabalho para caramba, quantas criancinhas também para trabalhar. Então, assim, enfim, são coisas que a gente vê, mas a lista suja é uma coisa muito importante, não para todo escravocrata. Aquele escravocrata, pessoa física, que é uma fazenda não sei onde, não vai dar conta. O prestígio que ele quer, o da região onde ele mora, ele tem. Porque tem dinheiro. E não perde. Hã? E não perde. Não perde. Não há o que vá. Agora, uma corporação com acionistas, capital aberto, então, ninguém quer estar ali vinculado a isso, então melhora bastante. Outra coisa é o artigo 243 da Constituição, a desapropriação onde é trabalho escravo. Né? Pessoal, eu acho a norma auto-aplicável, mas o Congresso fica dizendo que tem uma lei que nunca vem. Né? É como falava Ponte de Miranda, com antipatia você não interpreta, você ataca. Né? O 243 é muito mais atacado que interpretado. Né? Porque ia ser uma boa a expropriação. Né? Outra coisa importante, Michel Temer, presidente, baixou. Michel Temer, presidente de trabalho, baixou a portaria dando um conceito horroroso para trabalho escravo. Voltando à ideia de liberdade individual cerceada. Né? Mas, graças a Deus, o ministro Carmelo deu uma liminar, ele revogou a portaria e tchau para ela. Né? Não está mais aqui no mundo. Eu fui uma última coisa sobre o gato, né? Porque o gato é um cara mau, nem sempre. Né? Eu falei do gato que degolou um pobre animal, né? Mas para você ter uma ideia, né? Cada caso acaba sendo um caso. Eu tive uma operação uma vez, onde o gato era um sujeito assim, ele mentiu para os trabalhadores, enganou os trabalhadores, levou lá,
mas tão ferrado quanto as pessoas que ele ferrava. Era um pobre coitado, né? A gente encontrou na plantação, foi até o alojamento andando. Ele, eu e a polícia junto, né? E claro que ele está ali acanhado, né? É um sujeito simples, cercado por uma autoridade, eu com vários policiais de fuzil em volta, colete. Então aquilo para ele é apavorante, né? Aí ele olhou para mim, isso nunca me esqueci: doutor, posso pedir uma coisa para o senhor? Eu falei: pode. Eu sei que eu estou errado, mas é que eu trouxe a minha filha para cozinhar para o pessoal. O cara trouxe a filha. Eu falei: ai meu Deus do céu, eu trouxe a minha filha. Quando chegar no alojamento, dá para passar a ideia que eu não fiz nada de errado? Eu falei: dá, fica tranquilo. É o tipo do cara que não tem por que botar alcance no direito penal. Ele é vítima, não é ele, né? Outra história curiosa, né? Você quando começa a by the book. Você tem experiência. Conheci, gente, nem tudo que a gente aprende é educante. Tem que viver, né? Não dá para aprender só lendo, né? Resultado: eu estava numa operação, uma primeira, corte de eucalipto. Aí tinha um cara lá que era o gato também, era o dono das motosserras. Aí eu cheguei lá no local, tinha umas 5 motosserras empilhadas, né? Falei: amigo, são suas? São minhas, sim. Não tem nota fiscal disso? Tem não. Eu comprei do cara que era o principal escravocrata. Eu comprei lá e estão pagando parcelado. By the book era para apreender as motosserras. Instrumento de crime, né? Aí eu falei: nossa, vou apreender, é minha obrigação. Aí comecei a pensar o seguinte, né? Será que eu aprendo mesmo? Será que eu não levo jeito para MP? Vou começar a aliviar na primeira operação? Tá, vou comer. Mas eu tenho uma instância que é meu falecido avô. Eu converso com ele até hoje. Nessas horas eu peço para ele: ei, vô, faço o quê? Ele falou: não aprende não, vô. Eu falei: não vou aprender não. Meu avô sempre foi o cara que me educou, que me ensinou, então eu sempre me reporto a ele, né? Eu escuto ele falando: João, que isso? Aprender a mostrar do cara que está pagando, né? Só tinha um problema, veio um delegado de polícia do meu lado. Aqueles delegados com fuzil, colete, faca, pistola Glock, o cara tava parecendo que ia para a Ucrânia. Aí eu falei assim: meu Deus do céu, esse cara está aqui me olhando, eu sou procurador, eu vou aliviar um cara, o policial me olhando, né? Aí eu fiz cara de coitado do policial assim, fiz a cara pra ele assim, né? Na cara assim. Aí o delegado: se eu fizer, eu tô contigo. Então vamos embora, vamos atrás dos escravocratas de verdade. É o Brasil real, né? É isso, gente. Isso mesmo. Aliás, a propaganda, você vê que a Zona Sul aproveitou rapidamente a questão do escravocrata. Não precisa não. E tirou todos os produtos de uva, de sal, gaioto, todos que estavam envolvidos, e falou assim: Zona Sul não se enquadrou no trabalho escravo. Pronto, acabou. Só que ficaram 2 marcas lá de empresas, aquela do bem, não sei o quê. Todas as outras subiram da prateleira do Zona Sul, que é lá na ponta. Então, se lá na ponta fizer o certo, né? Lá embaixo você não vai ter. É isso, eu queria agradecer novamente a presença de todos e dos nossos palestrantes aí nesse evento inaugural da nossa liga. A gente pretende fazer novos eventos aí futuramente e, enfim, fiquem ligados. Outra coisa, a gente vai disponibilizar o contato do Lucas no nosso Instagram. Passa para o professor. Olha só, eu queria só saudar a criação dessa Liga Acadêmica de Ciências Criminais. Espero que vocês tenham vida longa e que outros eventos como esse vocês possam organizar. E quando eu vi a chamada para o evento, eu disse: não posso perder, vou estar lá sentado na primeira fila, né? Até por reencontrar meu amigo Bertier, com quem a gente conversou muitas vezes, né? Mas o meu abraço a todos vocês da Liga e desejo que vocês continuem, tá bom?